Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente da SEDAI, Wagner Victer. Boa noite, Victer. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar de volta no seu programa. Para participar da entrevista, convidei o jornalista Emanuel Alencar, do jornal O Globo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectador. É um prazer recebê-lo aqui. Victor, após 7 anos à frente da presidência da SEDAI, eu queria que você fizesse um paralelo entre a SEDAI que você recebeu e a SEDAI de hoje. Nos momentos, digamos assim, finais dessa gestão, estamos aí há 8 meses do final do governo, 9 meses do final do governo. Que tipo de balanço, que tipo de cotejo você faz entre esses dois momentos? Olha, Ricardo, eu acho que talvez o maior exemplo, sem falar sobre a questão operacional, é uma coisa que é muito moderna hoje, falar da governança, a questão dos números, né? Que acaba dando a transparência, que é a maior forma de transparência que você pode dar. Quando nós entramos, e entrei junto com o governador Cabral, a SEDAI não tinha balanço contábil, e o balanço contábil ele tinha abstenção de parecer do auditor. O que é abstenção de parecer? O auditor falou, olha, eu não dou parecer quanto ao tema, eu só tenho 20 ressalvas. Isso é uma coisa muito rara. Nós tivemos um processo de acertar os números, contratamos no primeiro momento uma das maiores empresas de auditoria do mundo, que era a Price, fizemos quase 5 balanços executados com a Price. Agora estamos no 2º ano com uma empresa também do padrão Big Four, que é a Ernst Young, e praticamente todos os balanços nós apresentamos lucro, o que não acontecia no passado, colocamos os números auditados por auditores independentes e eliminamos praticamente todas as ressalvas que existiam. Então hoje a fotografia que se tem do número da SEDAI é uma fotografia que tem um parecer do auditor independente. Isso faz com que a empresa recentemente pouca gente sabe disso, mas ela sofreu um rating da Standard Poor's, é uma das maiores empresas de risco. E a SEDAI foi AAA, Standard AAA Brasil. Eu certamente não tinha o rating do passado, mas era praticamente lixo, e AAA são poucas empresas no Brasil que tem isso. Não, mas além dessa auditagem, desse controle, dessa certificação que a SEDAI está obtendo desses organismos de avaliação de risco, do ponto de vista objetivo dos números, você pegou uma empresa deficitária, que déficit era esse, e hoje a empresa é superavitária, enquanto, quer dizer, qual seria a variação desses números? Olha, Ricardo, ela era uma empresa que muitos meses o Estado tinha que entrar, fazer frente ao custeio. Muitas vezes o Estado tinha que botar 30 milhões de reais. Uma empresa que não pagava a sua conta de energia elétrica, tinha uma dívida quase de 200 milhões da Light. Era uma empresa dependente do governo do Estado. Sequer tinha registro na Comissão de Valores Mobiliários. Hoje a empresa pagou suas dívidas, continua pagando suas dívidas, porque reparcelamos. Se nós colocarmos tudo que nós, de maneira atualizada, pagamos em dívidas que tinham de fornecedores, ICMS, multas, prefeitura, passivos trabalhistas, atualizado próximo 8 bilhões nos últimos 7 anos. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, foi um trabalho de equipe, tem um apoio muito grande do governo do Estado, e isso não é uma coisa meramente de número, que a recuperação da capacidade financeira permite à empresa, de novo, reinvestir, captar recursos para fazer investimento. Estamos fazendo muito investimento em parceria com o Estado, mas a saúde financeira, primeiro, evita que a empresa quebre e evita que a empresa efetivamente. E, logicamente, os indicadores também operacionais são fantásticos. A gente demorava uma bomba, nós temos mais de 1.200 bombas na SEDAI, assim, são as elevatórias. Em média, nós tínhamos 15% das bombas paradas todo dia, 150, 180. Hoje eu tenho por dia 3, 4 bombas, então estamos de 15% para 0,3, 0,4%. É óbvio que para aquele 0,3, 0,4 é 100%, mas é uma queda brutal de melhoria de indicador. Agora, Victor, o Instituto Trata Brasil, que é uma ONG que versa sobre esse assunto de saneamento no país, coloca a capital, o Rio de Janeiro, uma modesta 37ª colocação entre as 100 maiores cidades do país em saneamento.
que acontece com o Rio de Janeiro, que está muito atrás, inclusive, das capitais do Sudeste? Olha, entre o Instituto Trata Brasil e o IBGE e o Globo, eu prefiro confiar no IBGE e no Globo. Porque o Globo, de abril de 2012, publicou o ranqueamento de saneamento a partir de dados do IBGE e colocou o Rio de Janeiro com cobertura de saneamento somente perdendo para o Distrito Federal. O indicador utilizado pelo IBGE da última pesquisa, onde foi colocado o saneamento, colocou no indicador saneamento do Rio de Janeiro, que é a questão da coleta, um número extremamente elevado em comparação com outros estados. Isso é um dado colocado pelo IBGE, inclusive colocado numa tabela que o Globo comparou com diversos lugares. O Trata Brasil, ele utiliza indicadores muitas vezes distorcidos. Por exemplo, o Trata Brasil afirmou que a cobertura de saneamento em Caxias e Nova Iguaçu era zero. Até porque muitas vezes os municípios no passado não informavam para o dado do Sinis e muitas vezes não colocava a questão da coleta como atividade de saneamento. E aí aplicava zero. Então, manipular dado ou analisar o dado de maneira não ampla faz com que você venha a distorcer. Eu prefiro acreditar nas instituições que a gente sabe quem comanda, de onde vem o dinheiro e quais são os interesses. Quando existem interesses... Esse ranking, então, o ranking da Trata Brasil não é sério? Não considero nem avalio o ranking da Trata Brasil. Não vou nem entrar no mérito se é sério ou não é sério. Nem considero. Eu considero os dados que são utilizados, formalmente utilizados pelo IBGE. Eu, particularmente, não é utilizado em nenhum momento como referência para qualquer empresa de saneamento que eu considero que seja séria. Victor, você falou aqui dos avanços da governança. São extremamente importantes. Mas todo o avanço nesse aspecto da governança, ele só faz sentido se ele resultar em avanços na ponta, em avanços concretos para a população. Nesse sentido, eu queria que você traduzisse. O que é governança mais bem azeitada, produzindo resultado para a população? Quer dizer, ou seja, aumentou a distribuição de água, aumentou a coleta, aumentou em quanto? Quer dizer, na verdade, traduzindo essa boa governança em resultados objetivos. Qual é a tradução? Vou lhe dar, assim, 3 exemplos concretos que a gente saiu agora do Carnaval. Outro dia eu fui inaugurar um sistema de Rio das Ostras com o governador. E o prefeito Sabino, que é um prefeito que conhece a cidade, foi um dos primeiros prefeitos, fez um discurso mostrando que enquanto acontecia racionamento em outras cidades, em outros períodos, o problema histórico que acontecia em Rio das Ostras, apesar de ainda ter problemas, não acontecia. Enquanto outras cidades, inclusive que eram operadas dos setores privados, estavam no Jornal Nacional sendo apresentados com problema de racionamento, não estava acontecendo em Rio das Ostras. Por exemplo, Rio das Ostras saiu de 180 litros por segundo a produção de água para 420 litros por segundo. Na cidade do lugar, do lado, Macaé, a cidade saiu de 300 litros por segundo para 700 litros por segundo. Mais do que dobrou. Pegar uma outra cidade aqui, nós temos problemas em algumas cidades que nós temos que enfrentar, que é a questão de Nova Iguaçu e Caxias. Vamos pegar aqui São Gonçalo, aqui do lado. A produção saiu de 4.600 litros por segundo para 6.400 litros por segundo e em 3, 4 meses será a 7.000 litros, um aumento de 60%. O que fez, inclusive, que a concessionária que atua em Niterói quisesse comprar mais água da gente. A concessionária que é privada quis comprar mais água da cidade para atender Niterói. Vamos pegar um outro município da Baixada Fluminense, o município de Nilópolis, saiu de 300 litros para 650 litros por segundo. Óbvio que existem pontos a avançar, mas tiveram grandes avanços. Há outros indicadores que podem ser colocados, além desses que eu falei do tempo das bombas, indicadores de atendimento. Outro dia, Ricardo, eu estava com o nosso pessoal fazendo um balanço das ações, das micro às macro ações. Nós contabilizamos, vamos fazer um relatório interno para fins de trabalho, de 1.429 ações feitas nos últimos 7 anos de melhoria. Para produzir um book que é uma boa prestação de contas. O Emanuel Alencar tem alguma pergunta? Secretário, numa recente entrevista lá ao Jornal Globo, concedida até a mim mesmo, o senhor faz uma seguinte afirmação: quebramos a estabilidade, demitimos gente, reduzimos o quadro de funcionários da empresa. Você vai responder depois do nosso intervalo. Claro. Depois do intervalo, vamos fazer um rápido intervalo. Depois do intervalo, o presidente da Assembleia responde a pergunta de Emanuel Alencar, de O Globo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.